Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional, 23 de dezembro de 2024. Vamos ver o que Deus quer falar hoje conosco nesta segunda-feira. A fé faz você prosseguir. O tema de hoje é Viverei meu milagre. Vamos ler Mateus 14, 29, 31 a 31, que diz assim: Venho, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Vamos ao texto. Muitas vezes eu e você acabamos agindo como Pedro. Vemo-nos em situações nas quais o que enxergamos com os olhos físicos não sustenta nossa fé e acabamos cometendo erros. Isso acontece quando nos distraímos e desviamos nossos olhos de Jesus. Em alguns momentos da vida, a dúvida toma conta do coração e o desespero parece nos sufocar, não é mesmo? Isso acontece quando observamos os ventos assim como Pedro fez. A boa notícia é que Jesus sempre esteve ali, pronto para estender as mãos e nos resgatar da tempestade. Algo que me ensina muito é o fato de que Pedro teve ousadia para andar sobre as águas, mas não para permanecer nelas. Ou seja, preciso ter fé não apenas para dar o primeiro passo, mas durante todas as etapas do processo. Quando Deus Pai quer confiar algo grande a nós, Ele primeiramente permite que passemos por um processo. É exatamente nesse momento que temos nossa fé trabalhada e aprendemos a viver na dependência completa dele. Pedro teve fé para dar o primeiro passo, mas não o suficiente para ir ao encontro de Jesus. Não permita que o medo paralise, afastando você do milagre. A solução sempre será você confiar e manter os olhos fixos em Jesus. Em Salmos 46:1 está escrito que em Deus temos socorro bem presente na hora da angústia. Talvez o desespero tenha tomado conta do seu coração e você esteja afundando. Hoje seus olhos estão abertos para confiar plenamente no Senhor, pois Ele é capaz de transformar a sua realidade. Jesus está com as mãos estendidas para tirá-lo dessa condição. Mesmo que o processo seja difícil e tudo pareça estar contra você, saiba que Jesus é a sua segurança e a solução para a sua vida. Amém? E que Deus quer falar aqui conosco sobre fé. Fé é aquilo que nós não conseguimos ver, mas aquilo que Ele irá fazer. Fé é o firme fundamento das coisas que irão acontecer. Aquilo que você tem que crer, que você tem que continuar e ir. Eu creio, eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que vai dar certo no nome de Jesus. A fé vem através dele. A confiança vem através dele. Viverei meu milagre. Para você viver o milagre, você tem que estar precisando, lógico. Pedro, ali naquela madrugada, atravessando aquele lago, mar, Jesus mandou eles ir na frente, né? Os seus discípulos. E Jesus lá do alto viu eles da montanha, quando ele estava orando, viu os discípulos no barco, lá no mar. E daqui a pouco começou um vendaval. Imagina, você dentro de um barco, né, com ali mais ou menos 12 homens, e começou a agitar. A água agita, tudo agita. E Jesus descendo na calma e se aproximando-se dele, eles, né, ali o texto vai dizer que eles, quem é aquele? Acharam que era um fantasma, mas não era Jesus. E quando eles depararam que viu que realmente era Jesus, Pedro falou, posso ir até o Senhor? E Jesus falou, pode. E ele foi, andou.
Pedro deu o primeiro, o segundo passo, mas quando ele olhou para um lado e para o outro, que viu um revolto, ele ficou com medo. E a sua ousadia, a sua fé sobrenatural o fez afundar. Por quê? Porque por um momento ele desviou o olho de Jesus, o foco. E é isso que acontece conosco no dia a dia, comigo e com você. Às vezes estamos andando sobre as águas, estamos andando na direção de Jesus, falta pouco, perto. Mas às vezes olhamos para um lado, para o outro e imediatamente, rapidamente, nos abala e acabamos afundando por algum momento. Mas imediatamente também, Pedro gritou por socorro e Jesus estendeu a mão e o levantou. E o deu a chance de caminhar novamente pelas águas até o barco, com Jesus em segurança. E é isso que ele quer falar conosco hoje. Tenha ousadia, tenha fé para que ele possa agir. Mas para ele agir como ele agiu, estendeu a mão a Pedro. Pedro teve que falar, Pedro teve que dar o primeiro passo, porque foi o único que andou sobre as águas, a Bíblia vai dizer. O único que teve a ousadia tamanha para poder andar sobre as águas e ir até Jesus. E depois vou retornar para o barco em segurança, aonde ele ordenou o vento e o vento acalmou. Então eles vão dizer assim, quem é esse? Realmente quem é esse? Que até o vento obedece. É o Filho de Deus. É esse Jesus que eu e você cremos, que eu e você acreditamos que ainda existe e que existe até a eternidade. Nós não sabemos nem dia, nem hora, nem minutos, nem segundos, nem milésimos de segundos, nem anos, nem meses, nem semanas, quando Jesus vai voltar. Mas Ele está perto. Ele está perto, todo dia Ele fala, todo dia Ele explica, todo dia Ele dá um sinal para que nós possamos ter fé, Ele sempre está dando uma segunda chance, Ele sempre está dando a oportunidade, como Ele deu novamente a Pedro para poder retornar e voltar para o barco. Ele voltou para o barco flutuando? Não, ele voltou para o barco andando ainda sobre as águas. Ele foi, mas afundou, mas ele retornou, ele submergiu. Por quê? Porque a mão do Senhor estava ali estendida. E Deus estende todo dia a mão dele sobre você, sobre mim. Só que para a gente poder enxergar a mão de Jesus e confiar e segurar e sair desse afundamento, desse afogamento, nós devemos novamente fixar os olhos no Senhor. Independente dos ventos, ao contrário, das palavras que pessoas venham lançando sobre a sua vida, das coisas que estão acontecendo, não tire o foco de Jesus. Eu, por muito tempo, eu tirei meu foco por Jesus, por coisas simples, por coisas banais, por prazeres do mundo que achava, né, que poderia me satisfazer. Satisfez, sim, mas não trouxe-me a salvação, e nem a paz, e nem a tranquilidade. Porque quando você realmente vale a pena seguir Jesus, irmãos, vale a pena você se sacrificar, você tirar o seu eu, as suas vontades, vale a pena ser fiel, porque Deus, Ele é misericordioso, Gente, Deus é perfeito, é maravilhoso. Ele age nos mínimos detalhes. Ele sabe o que você está pensando, o que você está passando. Ele sabe o que eu passo, o que eu sinto. Ele sabe o desejo do meu coração. Ele sabe de todos os meus sonhos, todas as minhas vontades. Ele escreveu a minha vida, a minha história antes de eu nascer. E Ele tem escrito todos os dias. E esses dias eu tenho agradecido ao Senhor. Eu não sabia que ia chegar até aqui. Quem diria? Esse dia, agradecendo ao Senhor. O Senhor escreveu esse momento.
Às vezes eu tardei esse momento, talvez não seria aqui, mas era aqui que Deus queria que eu chegasse. Eu não posso, todos os dias, às vezes pensamos, não, isso não é para mim, mas se você está vivendo este momento, esse milagre, agradeça. Mas se você ainda não está vivendo o verdadeiro milagre, agradeça e saia dessa prova fortificado. Toma como aprendizado. Peça ao Espírito Santo para te iluminar, para que você possa viver o milagre, para que a sua fé venha a ser acendida, venha a ser ressuscitada. Irmãos, eu falava muito de fé e ouvia muito de fé, mas eu não vivia na fé. É difícil. Mas só quando você tem realmente um encontro verdadeiramente com Jesus, de dentro para fora, de dentro para fora, você começa a enxergar o que a Bíblia realmente está falando com você, que Deus está falando com você, de que Jesus veio aqui por nós. Aí nós reconhecemos. E aí brota dentro de nós uma gratidão, um amor, uma paz, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, amém? Que Ele tem o controle de todas as coisas. Saiba que em Salmos 46:1 vai estar escrito que em Deus temos socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, na hora da angústia, é só Ele. Você está angustiado agora neste momento, peça a Ele. Quantas vezes eu li esse salmo? Quantas vezes chorei em cima desse salmo? Quantas vezes recitei esse salmo? E falava, Senhor, não é possível. Bem-aventurado. Salmos 40, desculpa. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Isso aqui é Davi falando. Salmo de livramento, depois vocês leem esse salmo, é muito bonito. Então confia no Senhor, tenha fé, 23 de dezembro, tenha fé. E que Deus possa te abençoar nesse grande dia, que você possa ter um dia tranquilo, de bênção, de paz, não deixe de compartilhar, nem de curtir, nem de comentar. Se inscreva no canal, que ajuda bastante a levar o Evangelho, a palavra do Senhor, para aqueles que realmente estão precisando também. Amém? Até o próximo devocional.